Pessoal, muita gente me pergunta, mas afinal de contas, o que é uma CPMI? E a gente resolveu abrir esse momento aqui para poder responder muitas dúvidas daquilo que tem muita gente nos perguntando nas redes sociais. E o nosso objetivo é justamente falar um pouco do que é a CPMI, a diferença entre CPMI e CPI, quais são os poderes e quais são os próximos passos daquilo que seguramente vai acontecer nessa investigação. Portanto, acompanhe a gente. A CPMI do golpe é para investigar justamente aqueles atos do dia 8 de janeiro, onde tentaram dar um golpe de Estado que atacaram os três poderes, o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado, onde a oposição tenta dizer que foi um ato político e a gente sabe que foi um ato orquestrado, planejado, que tinha o objetivo de impedir o exercício do mandato por parte do presidente Lula, o governo legitimamente eleito nas urnas em outubro do ano passado, e que por isso é que tem que ser investigado não apenas quem executou essa tentativa de golpe, mas também quem planejou, quem financiou, quem se omitiu e quem de alguma forma repercutiu ou incentivou através das redes sociais essa tentativa de golpe. Então o objetivo da CPMI é investigar, apurar a responsabilidade, identificar os criminosos para que eles possam responder criminalmente e eventualmente reparar também financeiramente os prejuízos causados e principalmente para evitar que atos como esse se repitam na história brasileira. Então é apurar responsabilidades, mas também é evitar que isso se repita, porque foi lamentável aquela tentativa de golpe de Estado, depredando bens públicos, destruindo diversos bens imateriais, prejudicando a imagem internacional do Brasil, sem contar que é um crime contra a democracia. E aí a primeira coisa que muita gente pergunta é qual a diferença de uma CPI para uma CPMI. A CPI é uma comissão parlamentar de inquérito. Ela pode ter na Câmara de Vereadores da sua cidade, na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal. Já a CPMI, esse M significa mista. Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. E a mista é porque é misturando dois órgãos, na verdade, a Câmara e o Senado. Portanto, a CPMI, nós temos 16 membros da Câmara, 16 deputados federais e 16 senadores, investigando juntos, fazendo o trabalho ao mesmo tempo, cumprindo esse poder de fiscalizar. O poder típico do Poder Legislativo é justamente legislar, fazer lei. Mas a gente também tem essa função de representar a sociedade, nós também temos a função de fiscalizar. Dentro do poder de fiscalizar, entra justamente essa parte excepcional, a atípica, que é um poder das minorias, em regra, onde com o requerimento de 1/3 dos membros, no caso do CPMI, 1/3 do Senado e 1/3 da Câmara, é que diz qual assunto você quer investigar. Tem que ter um fato certo, tem que ter um prazo determinado, nesse caso nós temos o fato certo, é a tentativa de golpe, o prazo determinado foi definido em 180 dias, a gente quer até fazer uma investigação mais curta, aproveitando as investigações já existentes, pegando emprestado aquilo que o Supremo Tribunal Federal já fez, Polícia Federal, a CPI daqui no DF, o TCU, o CGU, a AGU, pegando as outras investigações já para poder avançar ainda mais, essa aqui nem começar do zero e nem acabar em pizza, é a nossa prioridade, mas sim investigar tudo para apurar quem participou, quem planejou e quem organizou e financiou os atos golpistas do dia 8 de janeiro. Aí o pessoal pergunta, e quais são os limites e poderes que a CPMI tem? Nesse caso, como a gente não está atuando tipicamente como poder legislativo, a gente pega emprestado os poderes das autoridades judiciais. Então a gente pode, nesse caso, convocar indiciados, nós podemos ouvir testemunhas de acusação e de defesa de alguma forma, nós podemos quebrar sigilo bancário e telefônico, nós podemos fazer inspeção, visita nos locais, nós podemos pedir cópia de requerimentos de informação, quebra de sigilo, até mesmo judicial. Então os poderes são amplos para garantir que dessa forma a gente investigue bem para apurar qual crime cada pessoa cometeu e dessa forma a gente fazer justiça e auxiliar nas investigações que os outros órgãos já estão
fazendo? Um limite apenas. A gente tem que investigar apenas aquilo que tem relação com o fato certo, com o fato apurado, com o objetivo da comissão. Então a gente tem que o tempo todo evitar que haja um desvirtuamento. A CPI é do golpe, então a gente não pode investigar assuntos que não estejam relacionados com isso. E também nessa CPMI nós temos uma preocupação. Nós temos alguns membros que são investigados. Então eles não deveriam fazer parte da CPI. Essa discussão está sendo feita, mas até lá eles são membros, afinal de contas são deputados federais e em alguns casos senadores. Então a gente não quer que os investigados usem a CPI, a CPMI, para se defender. O que nós queremos é apurar com a participação de cada um, sem anistia, doe quem doer. E aí, quais são os próximos passos? A gente já instalou a CPI, nós já tivemos a eleição do presidente e vice-presidente, a oposição até participa com um dos vice-presidentes. Nós tivemos também a escolha da relatora, que é a senadora Elisiane Gama. Ela apresentou um plano de trabalho para dar uma noção geral para a sociedade de por onde nós vamos investigar. E ela já disse, o ato não começou no dia 8. Nós vamos investigar tudo que antecedeu e que teve essa inspiração golpista desde o resultado da eleição. A partir do domingo, quando teve o resultado da eleição, que o presidente Bolsonaro não reconheceu o resultado da eleição, a partir dali teve estímulo para os atos golpistas. Fechamento de estrada, os acampamentos nos quartéis. Teve um ato no dia 12 de dezembro aqui em Brasília, que foi o dia da diplomação do Lula, que tentaram invadir a sede da Polícia Federal, tocaram fogo em ônibus, em carro, foi um absurdo. Teve uma tentativa de colocar bomba lá no aeroporto de Brasília no dia 24 de dezembro. Isso não é manifestação política, isso é um ato criminoso que tem que ser apurado. Então todos esses atos preparatórios, minuta golpista, audiência pública no Senado que tinha esse objetivo de deslegitimar o resultado da eleição, isso tudo vai ser investigado e já está apresentado no plano de trabalho da relatora. Além disso, nós aprovamos diversos requerimentos, convocando várias autoridades e pedindo muitas informações. Por exemplo, Anderson Torres, ele era ministro da Justiça do Bolsonaro e era secretário de Segurança no dia dos atos golpistas. Ele tem que ser ouvido. O Cid, aquele capitão que anda com o Bolsonaro, Mauro Cid, ele que fraudou o cartão de vacina do Bolsonaro. No celular dele foi encontrado vários minutas de atos golpistas. Nós queremos chamá-lo para poder ouvir. Então, vários requerimentos aprovados, várias cópias das investigações em andamento. A comissão deve ter um trabalho aí por longos 4, 5 meses. Nesse período, a gente quer ouvir bastante pessoas para, ao final, a relatora apresentar o seu parecer final, que vai ser votado por todos os membros da comissão. Nenhuma decisão da comissão é tomada sozinha, apenas pela oposição, apenas pelo governo. Vale a regra da colegialidade. Tudo é o colégio dos membros que tem que definir. E aí vale o princípio democrático de que a maioria decide, e esse é o nosso objetivo. Apresentado o relatório final, pode ter encaminhamento para o Ministério Público, pode ter novos pedidos de lei para endurecer esse combate ainda mais sobre quem atenta à democracia, e que, portanto, o pedido que eu faço é que nós tenhamos grande participação popular, porque isso ajuda na investigação, isso ajuda na repercussão, isso ajuda na qualidade da investigação. Portanto, encerro fazendo esse convite. Acompanhe os trabalhos da CPI. Em regra, as audiências serão todas as terças e quintas-feiras pela manhã, com ampla publicidade, vai ser transmitido no YouTube, nas nossas redes sociais, na TV Câmara, na TV Senado. Portanto, participe, que a gente quer que atos como esse fiquem nos livros de história e nunca mais se repita na história brasileira. Portanto, investigação ampla e restrita, sem defender ninguém, sem anistia, para que isso nunca mais aconteça no nosso país. E quem quiser mais informações, nos acompanhe nas redes sociais. Tem YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, tudo está aqui embaixo aqui no vídeo, vou ter essas informações. É uma forma de tu ficar mais próximo e saber também de alguns bastidores do que vai acontecer na CPI, na CPMI nos próximos dias. Valeu, obrigado pessoal!